Bom dia, meus alunos. Estamos no dia 27 de dezembro, pela manhã, e eu vou gravar hoje a aula 18 do nosso curso aqui do primeiro ano, Matemática primeiro ano. Já falamos várias coisas sobre função, definição, as representações e 4 classificações. E agora vamos falar de operações. Existem várias operações com funções, assim como existem várias operações com números. Quais são as operações com números que nós aprendemos? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. E ainda aqui no primeiro ano, a gente vai aprender uma 7ª operação, que seria a operação de logaritmação. Bem, mas agora o objeto nosso não é número. O nosso objeto é função. E quais operações eu posso fazer com função? São várias. Quem seguir cursos da área tecnológica vai aprender no curso superior várias operações, como, por exemplo, limite, cálculo de limite de uma função, a operação de derivação de uma função, a operação de integração de uma função. Agora, no ensino médio, a gente aprende 2 operações. A operação de inversão, ou seja, como achar a função inversa, e a operação de composição, seja como achar funções compostas. A aula 18 vamos falar de inversão, a aula 19 de composição. Então vamos começar a falar sobre o que é inversão de funções. Vou compartilhar com vocês o nosso quadro. Bem, estamos aqui. E vamos falar do conceito de função inversa. A palavra função a gente já sabe o que é. A gente já está trabalhando esse conceito de função há muito tempo. A palavra inversa também não é novidade na matemática. Por exemplo, o número 3. Se eu perguntar qual é o seu inverso, o que é que você me responde? Resposta: é 1/3. A gente também vai ver aqui na matéria do primeiro ano que é 1/3, né? O 3 aqui está elevado a 1, existe uma propriedade de potenciação que quando você tem uma potência no denominador de uma fração e o numerador é 1, você pode transformar isso aqui numa potência de expoente negativo. Eu vou explicar agora porque nas aulas do terceiro bimestre eu farei isso, tá? Quem é o inverso de 7? Então, quem é o seu inverso? Resposta: 1/7. Ou seja, 7 elevado a menos 1. Quem é o inverso de 200? Desculpa, dado o número 200, quem é o seu inverso? Então, mesma ideia, 1 sobre 200, ou 200 elevado a menos 1. Um número genérico na matemática, x. Quem é o seu inverso? Como é que a gente escreve? 1 sobre x, ou x a menos 1. Qual é o único número, pessoal, que não tem inverso? Sim, números negativos também tem inverso, menos 5. Quem é o seu inverso? Resposta: 1 sobre menos 5, né? Ou menos 5 elevado a menos 1. Bem, qualquer número, né? O número irracional, raiz de 5. Quem é o seu inverso? Resposta: 1 sobre raiz de 5, ou raiz de 5 elevado a menos 1. O que tem em comum em todos eles é esse expoente menos 1. E aí a gente já entende agora por que que função inversa vai ganhar esse símbolo que eu escrevi aqui no início, no título da página, né? Então, f é função e esse expoente menos 1 é símbolo de função inversa, tá certo? Então, pronto, está explicado a origem do símbolo. Pronto, agora eu posso começar a falar o que é função inversa. Nós já sabemos o que é função, nós já sabemos o que é número inverso, e agora nós vamos juntar as duas coisas. Então, vamos lá. Vou usar a representação por diagrama, que eu acho que ela é a mais concreta num primeiro momento, né? E para conjuntos finitos, né? Então, vamos botar números aqui. 5, 7, 9, raiz de 5.
Então, nós temos uma função que leva o 5 no 9. E leva o 7 no raiz de 5. Quem faz isso é uma função que eu chamei de função f. Então, ela leva do conjunto A, da esquerda, para o conjunto B, da direita. Né? Ela é uma função f que leva o conjunto A no conjunto B. Tá? Não vou botar a equação, até porque eu nem imaginei qual era. Eu criei números aleatoriamente. Mas, certamente, a gente pode deixar uma lei se precisar. E aí vem a pergunta, o que é, pessoal, função inversa? O próprio nome já sugere. O que é o caminho inverso da sua casa? Você faz um caminho de ida, né? O caminho inverso é a volta. Então, a função que faz a volta, eu vou dar outro nome, vou fazer ela agora de verde, tá? Ó, ela leva o raiz de 5 no 7 e ela leva o 9 no 5. Essa função eu vou chamar de função G. A função G, ela leva o conjunto, os números do conjunto B no conjunto A. Eu botei no mesmo diagrama, mas nada impediria que eu tivesse feito um diagrama separado, né? Aqui seria o B, aqui seria o A, né? Aqui seria o 9, aqui seria o raiz de 5, aqui seria o 5, aqui seria o 7. E só para ser fiel à questão da cor, ó, a função que está levando o 9 no 5 e o raiz de 5 no 7 é a função G. Pronto. Então, função inversa. Então, a função inversa é a função que faz a volta. Então, essa função G, eu vou chamá-la, atenção, de f elevado a menos 1. Por quê? Como é que eu leio isso? Eu digo que a função G é a função inversa da função f. Esse símbolozinho, então, esse expoentezinho, não é para fazer uma operação de potenciação, é um mero símbolo para a gente dizer que a gente está pegando a função inversa. Bem, eu posso dar uma primeira aplicação num problema real. Vamos supor que eu tenha um quadrado. E esse meu quadrado, você sabe, quadrado é o quadrilátero que possui 4 lados iguais, né? São 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90 graus, né? Então, temos aqui um quadrado. Se a gente perguntar como se calcula a área de um quadrado, pessoal? Como se calcula a área? Então, não é difícil, né? Perceber que se eu tenho, né, por exemplo, um quadrado aqui de lado 3 metros por 3 metros, e você divide aqui em 3 pedaços de 1 metro, o primeiro lado, e o segundo lado, mesma coisa, em 3 pedaços de 1 metro, e você faz uma divisão aqui, um quadriculado, a partir desse 1 metro de divisão que foi feito. Não é difícil perceber que a gente forma quadrados de 1 por 1, né, pessoal? Esse quadradinho aqui, ó. Esse quadrado de 1 por 1 se chama 1 metro quadrado. É o nome dele. Então, dizer a área de uma figura é dizer quantos metros quadrados estão nessa figura. Quantos metros quadrados estão nessa figura. Ou seja, quantos quadradinhos desse cabem no quadrado original. Não é difícil contar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área desse quadrado é dada por 9 metros quadrados. E se em vez de 3 fosse 4 metros, qual seria a nova área? Né? Então, está tendo um padrão de comportamento, né, pessoal? Se fosse 4 metros, eu agora dividiria em 4 pedaços de 1 metro, né, pessoal? Tanto na vertical quanto na horizontal. 4 pedaços de 1 metro. Então, está aqui o meu quadrado. E agora tem quantos quadrados desse? Agora tem, só contar, 1, 2, 3, 4, 5,
4 fileiras de 4, né, pessoal? 4 fileiras de 4 dá 16. Ou seja, esse segundo aqui tem área 16 metros quadrados. Esse primeiro aqui, né, teve área 9 metros quadrados. Não é difícil, então, perceber que a área de um quadrado é calculada pegando o seu lado e elevando ao quadrado. Pronto. Falado isso, é uma revisão básica, né, de geometria e a figura área, né, de figuras e a figura mais fácil de todos, eu posso criar uma função, né? Uma função que relacione. Eu posso dizer que a área de um quadrado, né, a gente está dando uma aplicação, viu, pessoal? Então, o que eu estou fazendo agora nesse momento é dando uma utilidade. A área de um quadrado é função do seu lado. Ou seja, isso é português. Como eu escreveria isso usando matematiquês? A área é uma função do seu lado, pessoal. Aqui, né, a gente está acostumado a usar y é uma função de x. Só que agora, no lugar de x, eu usei a letra L, L a inicial de lado, e no lugar do y, eu usei a letra A, que é a inicial de área. Então, eu posso criar uma função, vamos lá, uma função que leva quem em quem. Aí eu tenho que falar os conjuntos numéricos. Bem, o lado de um quadrado, ele pode ser, a princípio, qualquer número positivo, né? Então, o lado de um quadrado pode ser 3, pode ser 4, pode ser 3,2, pode ser raiz de 5. Então, na verdade, qualquer número real é adequado, mas ele tem que ser positivo, né? A gente não dá sentido, na geometria não existe quantidades negativas. Lado menos 2 metros. O que significa isso? Não tem significado para a gente. E o valor da área também é um número positivo. A princípio, qualquer número. Claro que o lado, eu posso até, quando eu boto aqui, posso botar o lado zero, né? O real positivo, desculpa, aqui não é o real positivo, porque eu não tirei o zero, né? Então, o correto seria falar reais não negativos no domínio, reais não negativos. Agora, se eu botar o asterisco, eu tiro o zero. Realmente, quadrado de lado zero não é quadrado, né, pessoal? Então, para dar sentido concreto ao que eu estou falando, seria bastante razoável criar isso. E qual é a lei, pessoal? A lei é essa. O y, né? Se eu for usar y em x, aí tanto faz usar a ou l ou y em x. Mas, usar o y em x. Então, y é igual a x ao quadrado, né, pessoal? Que basta elevar o lado ao quadrado. Pronto, defini essa função algebricamente. Aí poderia representá-la de duas outras formas. Vamos botar aqui o diagrama. O diagrama, como seria? Eu digo que a área é uma função do lado, né? Ou seja, a área é o y e o lado é o x. Então, quando o lado é 1, quanto vale a área, pessoal? Não é difícil perceber que a área vai ser 1. Se o lado for 2, quanto vai ser a área? A área vai ser 4. Opa, 4. E assim por diante. Aquele exemplo que eu dei lá em cima. Quando o lado for 3, pessoal. Esse exemplo aqui, ó. Quanto vai ser a área? Vai ser 9. Não é isso? Pronto. Então, está mostrado aí a ideia de função, né? Isso representado por diagrama. Representado por gráfico, como seria? Aqui vai ser o lado e aqui vai ser a área. Ou seja, aqui vai ser o x e aqui vai ser o y. Então, lado 1, aí bota aqui lado 1, 2 e 3. Aí bota aqui 3, 6 e 9. E aí, para ter os números que aparecem lá, botar aqui o 1 e o 2, e botar aqui o 4 e o 5. Pronto. Fazendo aqui os pontos, como ficariam? O 1 manda para o 1, foi um ponto que eu marquei. Esse é o 1, né, pessoal? O 2 manda para o 4, segundo ponto.
O 3 manda para o 9, terceiro ponto. Opa. E eu posso, como o domínio é real, olha aquilo que eu já falei em outra aula, eu posso unir esses pontos, mas só reais positivos. Então, eu uno aqui esses pontos e formo essa curva aqui, pessoal. Pronto. Onde não pode ser zero, porque eu excluí o zero, e ela pode prosseguir aqui à vontade, essa curva, porque o lado pode ser 4, o lado pode ser 5, pode ser 6, e esse cara aqui não para de crescer, hein? Claramente uma função crescente, né, pessoal? Usando a classificação que nós falamos anteriormente, quanto maior o valor do lado, quanto maior o valor do x, maior será o valor da área, maior o valor do y, né? Então, claramente uma função estritamente crescente, usando, né, a classificação que nós falamos nas aulas anteriores. Mas o meu interesse agora não é esse. Qual é o meu interesse agora? É fazer a função inversa. Como seria agora a função inversa? Como seria a função inversa? Então, primeira coisa, a gente bota o símbolo de f menos 1. Primeira coisa. Poderia até usar outra letra se quisesse, né? Mas como é a função inversa da f, beleza. Esse cara daqui, que é o contradomínio, ele vai virar aqui o domínio, não é isso, pessoal? Porque ele vai ser o conjunto de partida agora. Só que eles são iguais, né? Nesse caso aqui. Então, não teria tanta diferença. Aí eu boto a seta da representação de função. E esse conjunto aqui, que é o domínio, né? Que é o conjunto de partida, que é esse daqui, né? Esse cara daqui, ele vai ser o contradomínio, né? Ele vai ser agora o cara de chegada. Então, vai ser o R, os reais positivos. Pronto. E qual será a lei agora, pessoal, que fará a volta? E aí a gente tem que saber basicamente de números. Nós temos aqui uma operação de potenciação, né? O x está elevado ao quadrado. Qualquer que seja o lado, eu vou levar ao quadrado. Qual é a operação inversa da potenciação, pessoal? O que vocês já aprenderam, na verdade a gente vai aprender que tem duas, mas uma delas que você já aprendeu se chama radiciação, né? E é exatamente o que a gente vai fazer. Ou seja, o y, né? O y vai ser igual a raiz quadrada do x. Então, agora é o contrário, pessoal. Ó, agora, esse cara aqui, né, é a área, né? O de amarelinho, deixa eu pintar de amarelinho para ficar mais... O que tá de amarelo é a área, né? Então, a área agora é o conjunto de partida, né? E o lado agora é o conjunto de chegada. Então, se eu tiver agora um lado, uma área de 9, qual foi o lado que deu origem a essa área 9? É essa a pergunta, agora invertida. E aí não é difícil perceber que a raiz quadrada de 9, pessoal, é quanto? É 3. Então, de fato, se eu fizer a raiz quadrada no 9, eu chego no 3. Isso não acontece só com 9, né? Acontece com todos os reais positivos. O 4. Se a área vale 4, qual foi o lado que gerou uma área 4, pessoal? Você tira a raiz quadrada de 4 e chega no 2. E área 1, o lado 1 também. Então, fiz ela por diagrama, tá aqui. Agora, vamos fazer ela por gráfico. Como é que vai ficar? Agora, quem vai estar? Aqui era a área na vertical e o lado na horizontal. Agora vai ser exatamente o contrário, né? O lado vai estar na vertical e a área vai estar na horizontal. Então, eu boto as divisões aqui, 3, 6 e 9. E boto aqui 1, 2 e 3. Então, o 9 mandou para quem, pessoal? O 9 mandou para o 3. É o primeiro ponto. Eu
Por preguiça aqui, não botei a linha de chamada de verde, né? Que é a nossa convenção, para a gente não pensar que essa linha azul faz parte da função, tá? O 4, que está aqui mais ou menos, manda para o 2. E o 1, que está mais ou menos aqui, manda para o 1. Ou seja, eu tenho aqui esses 3 pontos. Como o domínio é real, eu posso unir e vai dar uma curva assim agora. E aqui a bolinha aberta de novo. Ok, pessoal? Pronto. Então, tá dado uma aplicação concreta, ó, de uma função que eu fiz a ida, né? A f é a ida e a função inversa é a volta, né? Quando eu falo ida e volta, eu penso bem muito nesse diagrama aqui, que esse diagrama daqui é essa volta daqui, né, pessoal? Essa volta daqui. Então, quando você acha a função inversa, essa coisa é bem importante. Você vê que o conjunto aqui que era contra domínio, a área que era amarela aqui, virou domínio, na inversa. E o conjunto que era domínio, virou contra domínio. É o que acontece aqui na função inversa. Bem, tá dado esse exemplo. E aí, se eu fosse falar de uma maneira genérica, né? Vou lançar uma pergunta agora. Não, vou fazer agora outra questão. Qualquer função tem inversa? Qualquer função possui uma função inversa? Inversa a ela. E aí, pessoal? Sim ou não? Vamos dar um exemplo aqui com o diagrama. E, de novo, é o nosso diagrama, a nossa representação mais palpável. 2 mandou para o 5, 3 mandou para o 6, e aqui nós temos o elemento 7. A função que eu acabo de criar é uma função que leva o 2 no 5 e o 3 no 6. Ela está levando o conjunto A no conjunto B. Qual é o nome dessa função? Função f. E agora eu quero achar a função inversa. Ela existe? Então, a gente vai usando aqui o mesmo diagrama, sem precisar fazer outro. Se o 2 levou para o 5, a inversa tem que fazer o quê? Tem que levar o 5 no 2. Esse par ordenado aqui, beleza, definido. Se o 3 mandou para o 6, a volta. 6 para o 3. Agora temos um grave problema. Porque a gente sabe que função, né? Função é uma relação que todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente. Veja que o conjunto A, ele possui exatamente uma seta azul, que é essa daqui, e o 3 exatamente uma seta azul. Então, beleza, ele obedeceu a condição. Então, f realmente é função. Mas agora, quando eu vou fazer a volta, né, tentar achar essa f menos 1 aqui, de verde aqui, eu tenho um problema grave, porque o 7 vai mandar para quem, se ele não recebeu? Aí alguém vai falar, então não manda para ninguém? Peraí, mas o B, na função inversa, o B passa a ser o domínio. E o domínio, qual é a definição de função que a gente aprendeu? Uma função é uma relação onde todo elemento do domínio possui um correspondente. O 5 é do domínio, tem correspondente. O 6 é do domínio, tem correspondente. E o 7 é do domínio e não tem correspondente. Então, temos um problema grave. Né? Então, eu posso afirmar que essa função não possui inversa. Não possui inversa. E aí eu lanço a vocês a pergunta, qual foi a propriedade que essa função aqui, f, possui, que gerou esse problema? Qual foi o vilão da história? O vilão da história a gente sabe que foi o 7, não foi? Porque ele ficou sem receber. A gente aprendeu a classificar funções e a gente aprendeu uma propriedade que aborda essa questão.
Qual é essa função aí que... Quer dizer, que propriedade é essa que está ligada a sobrar elementos? Né? Essa propriedade é a propriedade da sobrejetividade, né, pessoal? Sobrejetividade, ou seja, uma função é sobrejetiva ou sobrejetora quando todo elemento do contradomínio ele possui no mínimo um correspondente. Deixa eu apagar aqui essa verde, para não ficar essa festa de seta, só para a gente, né, perceber, só olhar para a função original, né? Só olhar para a função original. Pronto, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B, e está aqui os dois, e estão aqui os dois elementos, as duas setas originais, né? Beleza. Então, os elementos aqui do B são 5, 6 e 7. Deixa eu apagar esse cara daqui, né? Então, o fato do 7 não receber de ninguém, né, fez com que desobedecesse a condição de função sobrejetora. Quando a função é sobrejetora, quando todo elemento do contradomínio, que é o conjunto B, possui, no mínimo, um correspondente. O 7 não possui, no mínimo, um correspondente. Então, o fato de não ser... Então, essa função aqui não é sobrejetora. Né? Não é sobrejetora. Ela é injetora, né? Mas ela não é sobrejetora. Então, não ser sobrejetora foi um problema. Então, parece que para uma função T inversa, toda função que não é sobrejetora, ela vai sobrar. Se toda função que vai sobrar eu for fazer a volta, que é a função inversa, eu não vou mandar para ninguém, porque ela não recebeu de ninguém. E se não manda para ninguém, pessoal, não é função. Ou seja, ser sobrejetora é indispensável. Essa é a primeira propriedade. Agora vamos ver a segunda. Tem aqui um conjunto A e um conjunto B, onde eu tenho os elementos 2, 3 e 4, mandando para o 5 e para o 6. E o 2 manda para o 5, o 3 manda para o 6, e o 4 também manda para o 6. Bem, é função, pessoal? Essa relação que eu acabo de escrever é uma função? Claramente sim, né? Porque todo elemento do domínio A, que é o 2, o 3 e o 4, possuem exatamente um correspondente. Então, ela é função. Agora eu quero fazer a função inversa. Existe? Quero achar a f menos 1. Quero fazer a função que faz a volta. Ou seja, como é que seria a volta? O 2 mandou para o 5 na ida. Na volta, o 5 vai mandar para o 2. Essa é a primeira volta. Na ida, o 3 mandou para o 6. Quem é a volta? É o 6 mandar para o 3. E na ida, o 4 mandou para o 6. Quem é a volta? 6 mandar para o 4. Eu pergunto, pessoal, essa função que eu fiz com as setas verdes, né, que está levando, né, o conjunto B, que está levando o conjunto B no conjunto A, é função? Veja que o 5 mandou uma seta. E o 6, pessoal, mandou duas setas. Qual é a definição mesmo para uma relação ser função? Função é uma relação de todo elemento. Todo é todo. Todo elemento do domínio possui exatamente um. O 5 possui exatamente um correspondente, mas o 6 não possui exatamente um. Ele possui dois correspondentes. Então, claramente, aqui também não possui inversa. Segunda situação que não possui inversa. E veja que não teve nada a ver com o fato de sobrar elementos. Aqui não estava sobrando ninguém. Então, não foi essa função, ela é sobrejetora. Essa daqui, né? Porque não sobra ninguém. Agora, eu pergunto para vocês, qual foi a propriedade que faltou aqui para gerar esse problema? Enquanto aqui foi, da esquerda, foi a sobrejetividade, na direita aqui, o problema foi a injetividade. Ou seja, uma função é injetora quando todo elemento do domínio possui, do contradomínio, desculpa, possui no máximo um correspondente. Deixa eu apagar aqui de novo, para não gerar essa confusão. Vamos deixar só a função original, só a função
que eu fiz de azul. Aqui o 2, o 3 e o 4, mandando para o 5 e para o 6. E a função foi o 2 para o 5, o 3 para o 6 e o 4 para o 6. Então, essa função verde aqui, desculpa, essa função que está de azul aí, ela não é, ela é sobrejetora, mas ela não, veja que ela não é injetora, né? Por quê? O 5 possui um correspondente, né? Possui é o controdomínio, é um elemento do controdomínio, possui um correspondente, mas o 6 possui 2, pessoal. E para ser injetora, a função tem que possuir no máximo um correspondente no contradomínio. E o 6 tem 2. Então, claramente, essa função não é injetiva. E por não ser injetiva, ela não possui inversa. Enquanto no outro exemplo, por não ser sobrejetiva ou sobrejetora, tanto faz, não possui inversa, agora o motivo aqui é esse. Porque toda vez que eu tiver que ela não for injetiva, é porque vai ter pelo menos um elemento, do condomínio que está recebendo mais de uma seta. Quando eu for fazer a volta desse miserável, o que vai acontecer com ele? Ele vai mandar mais de uma seta. E se vai mandar mais do que uma seta, vai quebrar o conceito de função. Que função é uma relação onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente. Então, pessoal, a injetividade é indispensável, assim como a sobrejetividade também é indispensável. Consequentemente, se eu tenho que ter as duas propriedades ao mesmo tempo, eu lanço a pergunta, qual é o tipo de função que sempre vai possuir inversa, pessoal? Então, vou responder a pergunta agora que eu fiz de preto aqui. Qualquer função possui inversa? A resposta, não. Ponto. Quem são? Apenas possui inversa as funções, o quê? Quais são as funções que possuem injetividade e sobrejetividade? São as funções bijetoras ou bijetivas. Então, olha aquele conceito anterior sendo útil para nós agora. A falta da bijetividade vai fazer com que a função não possua inversa. Então, vamos dar exemplos práticos disso, né? Vamos dar exemplos práticos disso. Eu vou definir uma função algebricamente, eu vou dar um exemplo agora. Vou definir uma função algebricamente. E vou perguntar a vocês se essa função tem inversa. Pronto, está aqui. Então, eu lanço a mesma pergunta. Esta função f possui inversa? Essa é a pergunta que concentra o meu foco agora. F possui inversa? E ela está bem definida algebricamente. Por quê? Quer dizer, ela tá definida algebricamente. Será que ela está bem definida? Vamos descobrir já já, né? O domínio é formado pelos reais não negativos e o contradomínio é formado pelos reais. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, o que é que teria que ter? Vamos fazê-la graficamente para a gente visualizar o que é que nós temos aí. Então, está aqui um plano cartesiano. Eu preciso de pontos, né? Para fazer o gráfico de uma função. E, no caso, tem que ser pontos não negativos. Não pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, qualquer número positivo. Poderia ser o raiz de 5, poderia ser o 2 sétimos, poderia ser as frações, poderia ser os irracionais, mas não pode ser negativo. Só não pode estar em negativo porque tem uma exigência aqui no domínio que foi dado. Vamos lá, 0 manda para quem, pessoal? É uma função que pega cada elemento da imagem, recebe o triplo do domínio. Então, o triplo de 0 é 0, o triplo de 1 é 3, o triplo de 2 é 6 e o triplo de 3 é 9. Vamos marcar esses 4 pontos. Como é que fica? Aqui eu vou botar 1,
2 e 3. Lá eu vou botar de 3 em 3. 3, 6 e 9. Então, vamos marcar 3 para o 9. 3, ó, 3 para o 9. Linhas paralelas, pessoal. Se não tiver paralela, é falha minha. 2 para o 6. 1 para o 3. Vamos marcar os pontos agora de azul. Nossa convenção é sempre marcar a função de azul. 1 para o 3. Pronto. E 0 para o 0. Pergunta, posso unir? Aí, como o domínio é formado pelos reais, sim. Existe real entre 1 e o 2. Existe 1,5, 1,4. Então, posso unir sim. Agora, cuidado. Lembre que os reais são só positivos. Então, não posso botar aqui, prosseguir de tal forma que pegue domínio menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, porque ele não admite. Agora, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7 aqui, pode, porque são reais positivos. Então, na hora de unir, eu só posso unir, pessoal, aqui para direita. E esses pontos estão alinhados, hein? Formando uma linha reta, viu? E essa reta prossegue, 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 não vai parar nunca. Porque existem infinitos reais. Não pode prosseguir para cá. Esse pedaço aqui não posso fazer. Eu estou fazendo tracejado, não posso fazer. Faz parte da mesma reta. Mas não posso fazer porque o domínio não admite reais negativos. Pronto, está aí o feito gráfico da nossa função. Agora, para eu saber se tem inversa, o que eu tenho que fazer, então, é classificar essa função, saber se ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou ideal. Ou seja, daqueles 4 critérios, temos que saber se ela é bijetora, porque só se ela for bijetora é que ela vai ter inversa. E eu não vou usar a representação por diagrama aqui, ela não é muito prática, porque nós temos infinitos elementos no domínio. Então, se eu fosse fazer o diagrama aqui, eu teria que botar infinitos elementos aqui. Essa representação não é adequada. Então, a gráfica vai ser. Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu já falei isso na aula anterior? Como é que eu faço para descobrir se esse gráfico, se essa função representada agora algebricamente e graficamente, se ela é bijetora? Bem, aí eu tenho que analisar duas coisas. Qual? Eu tenho que analisar a injetividade, tenho que analisar a sobrejetividade. Como é que eu analiso a injetividade? É aquela historinha que eu comentei das retas horizontais, né? Infinitas. E são infinitas mesmo porque nós temos infinitos pontos, né? Precisaria infinitas. E pergunto a vocês, das infinitas retas que eu traço, existe alguma reta que cruza a função em mais de um ponto, pessoal? Olha aqui, todas estão cruzando em apenas um ponto, né, pessoal? São esses pontinhos amarelos aqui que eu estou fazendo. Todas essas aqui em 1, ó, essa aqui em 0, ó, essa aqui em 0 também, ó. Pronto. Então, nenhuma, pessoal, cruzou em mais de um ponto. Consequentemente, ela passou no teste. Se ela passou no teste, a resposta é sim, ela passou no teste da injetividade. Agora vamos passar para o teste da sobrejetividade. E para falar do teste da sobrejetividade, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dizer quem é a imagem da função. Não dá para analisar a sobrejetividade sem eu dizer quem é a imagem. E olhando para esse gráfico, ou seja, olhando para essa parte azul, né, pessoal? Só a parte azul, não olhe para essas vermelhas e essas amarelas aí, que eu fiz só. Olhando só para essa parte azul, quem é a imagem dessa função, pessoal? Ou seja, quais são os valores de y que recebem dos pontos azuis? Quem são eles? Qualquer valor de y recebe ou só alguns? Fica bem claro aqui que essa parte de baixo aqui do gráfico, ela não recebe de nenhum ponto, né? Agora, essa parte aqui de cima do eixo y, ou seja, a sua parte positiva, toda ela vai receber, incluindo o próprio zero. Então, a imagem é formada pelos reais não negativos. Ou seja, o zero faz parte, está aqui ele, ó. Então, essa é a imagem. Pronto. Feita a imagem, o que é que eu faço? Eu tenho que comparar com o contradomínio que foi dado no início, lá na forma algébrica. Esse cara é o contradomínio. E tenho que perguntar se eles são iguais ou não. E aí, pessoal? A imagem é igual ao contradomínio? Isso aqui é uma pergunta. Sim ou não? Bem, claramente não, né? Porque os reais
é um conjunto que tem os elementos positivos e negativos. E os reais não negativos, eles não têm os negativos. Então, a resposta é não. Se elas não são iguais, ela não passou no teste da sobrejetividade. Ou seja, o que quer dizer isso? Que tem elementos, se eu fosse fazer por diagrama, isso quer dizer que tem elementos aqui no contradomínio, por exemplo, aqui o menos 3, que faz parte desse contradomínio aqui dos reais, mas que não faz parte dessa imagem, ou seja, não vai receber de ninguém, né? Vai ter um monte de cara aqui que vai receber, dos caras aqui do domínio, mas esse menos 3, coitado, todos aqui recebem, vários recebem, mas ele, coitado, não recebe. Ficou sobrando, não é sobrejetura. Não passou no teste da sobrejetividade. Então, essa função, ela é, se ela só passou em um teste, ela é o quê? Ela é injetora, né, pessoal? E a gente sabe que uma função para ter inversa precisa ser o quê, pessoal, mesmo? Precisa ser bijetora. E ela não é. Então, a resposta para essa pergunta, essa função possui inversa, a resposta, não. E por que não possui? Não possui porque não é bijetora. Eu, inclusive, gosto de fazer um seguinte problema agora. É um problema que pode ter em prova de vocês. Que é o seguinte, a questão da P3, hein, pessoal, que eu vou falar agora. Eu posso pedir, faça uma modificação na função f, nessa função aqui da esquerda. Faça uma modificação. Aí, como é que eu posso modificar uma função? Eu posso modificar uma função de 3 maneiras. Ó. Eu posso mudar o domínio, posso mudar o contradomínio e posso mudar a lei, a equação. Eu vou ser específico. Faço uma modificação no contradomínio. Para tornar faço uma modificação no contradomínio da função f, né? No contradomínio da função, esqueci aqui no texto, da função f para torná-la inversível, ou seja, que ela passe a ter inversa. Ser inversível é que ela tem inversa. Pronto. Bem, pessoal, o que é que eu poderia fazer então aqui? Eu vou redefinir. Vai ser uma nova função, não vai ser mais a função f, vai ser a função g. Vou redefinir. Olha qual vai ser a minha opção. Pelo enunciado, ele pede uma modificação aonde? No contradomínio. Então, eu não posso mudar esse domínio. Não posso mudar essa lei, mas posso mudar esse cara daqui, o contradomínio. Então, o que é que eu faço? Bem, essa função aqui, y igual a 3x com r+, eu já tenho aqui o gráfico dela e sabemos que a imagem, nós já sabemos, colando aqui da esquerda, que a imagem é formada pelos reais positivos. Desculpa, reais não negativos. O que é que eu tenho que fazer, então? Eu provoco uma redução no contradomínio. Se eu botar o contradomínio exatamente igual à imagem, eles agora estão iguais, não estão? Ao fazer isso aqui, eu botei um contradomínio igual à imagem. E, consequentemente, agora ela passa no teste da sobrejetividade. O que aqui era não, agora no teste da sobrejetividade, a resposta agora é sim, ela passa. Se ela passa na sobrejetividade e passa na injetividade, porque não mudou nada, consequentemente ela passa a ser bijetora. Se ela passa a ser bijetora, ela passa a ser inversível. Pronto. Então, esse exemplo eu acho que é bem interessante para você visualizar que essa condição de ser bijetora é indispensável. Não dá para abrir mão dela, tá? Outra pergunta também bastante relevante que pode ser feita a respeito da função inversa é como achar a lei da função inversa. Aí, quando eu falo lei, eu estou falando da equação, tá, pessoal?
né? Lei para mim é sinônimo de equação, tá? Como achar a lei da função inversa? Então, vou definir aqui uma função. F que leva reais nos reais. Y igual a 3x. Vou pegar aquela mesma função de antes, ó. Só que eu só mudei agora, que eu botei o domínio agora real. Então, bem parecido com o exemplo anterior. Se eu fosse fazer o gráfico dela, só para a gente entender o que está acontecendo, é aquela função que leva cada número, 1, 2 e 3, no seu triplo. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, pontos. 1 manda para o 3, 2 manda para o 6 e 3 manda para o 9. Pronto, tá aqui esses 3 pontos. Essas linhas eu devia ter feito de verde, né? Essas 3 eu devia ter feito de verde. Mas beleza. E agora nós temos aqui esses 4 pontos aqui, ó. E eu posso unir esses pontos, porque o domínio é real, então nós temos uma reta. Agora, a diferença desse gráfico para o anterior é que a reta agora eu posso prolongar tanto para a direita quanto para a esquerda agora. Ó, esse pedaço aqui que antes, na outra, eu não poderia. Vou voltar aqui para o exemplo passado, ó. Na função passada, a mesma lei, ó. Y igual a 3x, mas ela só vinha até aqui a origem. Essa agora, nossa, não. É uma nova função. E que eu posso prolongar tanto aqui para a direita, quanto aqui para a esquerda. Pronto. E a lei é 3x. Então, como eu acho a lei da função inversa? Se ela faz a ida, quem é a função que faz a volta? Bem, o procedimento é muito simples, pessoal. É bem padrão, ó. Você sabe que quando você faz a função original, leva a A no B. Né? E a função inversa, f menos 1, ela leva B no A, né, pessoal? Enquanto a f leva o A no B. Então, o que a gente precisa fazer é trocar o domínio contra domínio de lugar. E quem representa, as letras que representam o domínio contra o domínio, a gente sabe que aqui, o domínio aqui da função f foi x, e a imagem da função f foi o y. Só que quando eu for fazer a volta, esse y aqui vai passar a ser o x. Então, pessoal, eu tenho que trocar o x pelo y. E vice-versa. Que é vice-versa. Ou seja, o y pelo x. Pronto, esse é o primeiro passo. Ao fazer isso, como é que fica? No lugar do y igual a 3x, no lugar desse y. Vou botar o que agora, pessoal? Trocando. Vai ficar, opa, ficou mal feito. Vai ficar x é igual a 3 vezes y. Troquei. Veja que aqui era x, ó, e era y, entrou x no lugar, e aqui era x, entrou y no lugar. A etapa seguinte e última agora é isole a variável y. Porque y vai passar a ser a imagem, né, da função inversa. Então, eu vou isolar. Isolando aqui, o 3 está acompanhando o y. O que é que eu tenho que fazer com esse 3, então? Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado como, pessoal? Dividindo. Então, se eu quero definir a função inversa, eu vou definir ela do outro lado. O que é que eu faço? Ó, eu pego esse contradomínio e boto no domínio. Pego esse domínio, boto no contradomínio. E qual é a lei? Y igual a x sobre 3. Essa é a função inversa. Ah, sim, eu não me preocupei em perguntar, mas essa função agora, ela é claramente bijetora, viu, pessoal? E como essa função azul, ela é claramente bijetora, ela passa no teste da injetividade das retas horizontais. E a imagem é igual, é formada pelos reais, ou seja, é igual ao contradomínio, ela é bijetora. Então, ela tem inversa. E com isso, eu achei a lei da função inversa. Vamos dar mais exemplos olhando só para a lei. Se eu tivesse a seguinte lei, y igual a 5x mais 7. Essa é a f de x. Qual é a lei da função inversa? Então, vou repetir esse procedimento aqui, viu, pessoal?
é padrão. Trocar o x pelo y é a primeira etapa. E a segunda etapa é sempre isolar y. Sempre essas duas etapas. Então, vamos lá. Primeira etapa, trocando x por y. Fica x igual a 5y mais 7. Troquei, pessoal. Ó. Troquei o x pelo y. E o y pelo x. E qual é a etapa seguinte agora? Então, aqui foi a troca. Agora, a etapa seguinte é o isolamento. Vamos isolar y. Isolando o y, passa o 7 aqui para o outro lado primeiro. Tem que ser o 7 primeiro para o outro lado. Pronto. E terminando o isolamento aqui, vou agora passar o 5 para o outro lado. Então, vai ficar x menos 7 sobre 5, que é a operação inversa da multiplicação e a divisão. Então, a função inversa é x menos 7 sobre 5. Esse procedimento, então, aqui é padrão, pessoal. Qualquer lei, você pode fazer isso, né? Se eu der outra aqui, mais uma, para a gente finalizar aqui. Se eu tenho a função y igual raiz de x mais 8. Cadê a função inversa? Como é que faz? Primeira etapa, troca x por y. Troquei. Segunda etapa, isola y. Como é que isola y? Eu tenho que passar aqui o 8 para o outro lado. Ele passa, quem está somando passa subtraindo. E a raiz quadrada quer dizer que nós temos um índice 2 de raiz quadrada. Esse 2 passa para o outro lado na operação inversa. Qual a operação inversa da potenciação, da radiciação? É a potenciação. Ou seja, f menos 1. Enquanto f de x era essa daqui, f menos 1 de x, ou seja, a lei da função inversa é x menos 8 ao quadrado. Pronto, pessoal, dei alguns exemplos, acho que isso aí está muito claro. E para finalizar a aula, a última coisa que eu quero que vocês visualizem é que uma função e a sua inversa, graficamente, elas possuem uma propriedade curiosa, interessante, que é a seguinte. Vamos lá, vou dar uma função bijetora para ela ter inversa, tá certo? Então, minha função vai ser essa aqui, 3x mais 2, tá? Beleza. Então, eu poderia muito bem agora fazer o gráfico dessa função, tá? Poderia fazer o gráfico dessa função. Vamos lá fazer o gráfico dessa função. Pronto, plano cartesiano feito. Aqui é o y e aqui é o x, né? Pontos dessa função. Eu sei que essa função, depois eu vou explicar por que eu sei que essa função, o gráfico dela vai dar uma reta. Então, para fazer uma reta, eu vou me limitar a traçar 2 pontos apenas. Então, vou escolher aqui um valor real para o domínio aqui é real. Vou escolher o valor 1. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. E vou escolher o valor 0. Para o domínio, 0 também é real. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Vou marcar esses 2 pontos. Pronto. E faço as linhas de chamada. E marco só 2 pontos. Esse 0 mandando por 2 e 1 mandando por 5. Como eu estou afirmando que eu sei que é uma reta, eu não vou me dar o trabalho de fazer mais pontos. Eu sei que esses pontos formam uma reta. Eu traço uma reta aqui que passe por esses 2 pontos. A reta não está muito reta, não. Eu peço desculpa, né? Falha aqui do desenhista. Mas finjam, sejam generosos. Eita. Sejam generosos e finjam que isso que eu estou tentando fazer é uma reta, tá certo? Pronto, finjam que isso aqui é uma reta. Tá ruim, hein? Tá difícil de fazer, né? Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho mais. Tá, finjam, tá bom. Essa função é a função f de x. Beleza. Aí pergunta, ela tem inversa? Bem, essa função é claramente bijetora. Por quê? Porque
se eu passo retas horizontais, todas elas cruzam em apenas um ponto, ela é injetora, e a imagem é formada pelos reais. Qualquer número real aqui, do y, qualquer número do y recebe o de um ponto azul. Então, é igual ao contradomínio. Se é igual ao contradomínio, ela é bijetora. Se ela é bijetora, ela tem inversa. Se ela tem inversa, pessoal, qual é a função inversa? Então, a gente já aprendeu o procedimento. Qual é? A função inversa, esse contradomínio vai virar, dois pontos, f menos 1, 2 pontos. Esse contradomínio R vai virar o domínio. E esse domínio R vai virar o contradomínio. E como eu faço para achar a lei, nós já aprendemos, troca x por y. Como é que fica? Fica x igual a 3y mais 2 e isola a variável y. Então, passa aqui o 2 para o lado de cá, subtraindo, operação inversa da adição. E, finalmente, isolando o y, o 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Pronto. Então, quem é a lei da função inversa? Y igual a x menos 2 sobre 3. Vou fazer ela de vermelho, ó. Então, agora, para fazer os pontos dela, como é que seria? Eu teria que atribuir valores, né? Não é isso, pessoal? Para fazer o gráfico agora dela. Do domínio. O domínio é R. Então, os valores que eu vou atribuir. Vou pegar, não vou ser bobo, vou olhar para lá. Se eu pegar o 5, quanto é que vai dar? O 5 vai mandar para quem? 5 menos 2 dá 3. 3 sobre 3 dá 1. Nós já sabíamos, né? A volta desse ponto aqui. E se eu boto 2? 2 menos 2 dá 0. 0 sobre 3 dá 0. É a volta desse ponto aqui. Então, marcando esses dois pontos, aqui eu preciso, então, agora de 5 divisões. 2, 3, 4, 5. E nós temos agora o 5 mandando para o 2. E o 0 e o 2 mandando para o 0. Então, estamos falando, pessoal, desse pontinho aqui e desse pontinho aqui. Eu afirmo também que essa função é uma reta. Por que eu sei? Eu vou falar mais adiante quando eu falar função de primeiro grau. Mas eu estou afirmando que se eu marcar mais pontos, eles vão estar alinhados. Vou fazer só mais um de curiosidade. Ó. Se eu atribuísse agora o valor 8 para cá, 8 menos 2 dá 6. 6 sobre 3 dá 2. Ou seja, se eu marcasse mais esse ponto aqui, eu garanto que ele está alinhado, formando uma reta com os dois vermelhos que eu já fiz. Ó. O 8 manda... Eita, eu errei, né, pessoal? Eu errei aqui, ó. O 5 manda para o 1, pessoal. E eu tracei errado, ó. Marquei para o 2. Desculpa, ó. Foi mal, hein? Corrigindo aqui, esse ponto está errado, né? Esse ponto aqui não existe. E o ponto é esse daqui, viu, pessoal? Desculpa, tá? Agora sim, fazendo 8 mandando. Só descobri agora que eu não fui fazer esse, ó. Que bom que eu descobri. Beleza. 8 mandando para o 2. Veja que esse terceiro ponto está formando uma reta com os dois anteriores. Ou seja, estão alinhados. Aquela afirmação que eu fiz é uma reta. Como o domínio é real, eu posso unir esses pontos. Então, temos aqui uma reta. Temos aqui uma reta. Pronto. Que função é essa, pessoal? É a função inversa. Qual é a propriedade matemática que existe? A propriedade matemática é a seguinte. É possível a gente, então, imaginar que existe um espelho entre essas duas. E o espelho entre F, entre a azul e a vermelha, o espelho vai ser uma função de equação y igual a x. Essa função aqui se chama função identidade. Ela tem os pares ordenados mais fáceis possíveis de se traçar, porque qualquer par ordenado que eu fizer, né, se eu pensar na função real, ou seja, a função que leva reais não reais, qualquer real que eu botar aqui, 7,
o y vai ser 7, porque eles são iguais. Se eu botar 200, 200. Se eu botar menos 1, menos 1. Onde está essa função neste gráfico? Você vai ver que vai ficar exatamente o espelho. Que função seria essa? Ó? O 1 mandaria para o 1. Olha daqui. Esse pontinho. O 2 mandaria para o 2. Estaria aqui. Ó. O 3 para o 3. E assim por diante, o 4 para o 4. Ó, o 5 para o 5. Pessoal, esses pontos estão alinhados e formando uma linha reta, ou seja, a função identidade é uma reta. E não é uma reta qualquer, não. É uma reta. Vou unir os pontos para formar a reta, pessoal. Finjam que o que eu estou fazendo é uma reta. E é uma reta que vai passar por um ponto especial. Vai passar pela origem. Vai passar por aqui, pessoal. O plano cartesiano. E olha que coisa curiosa. Vai passar exatamente aqui no meio. Esse cara, então, funciona como um espelho. Então, se esse cara é o espelho, e a função azul é um objeto, veja aqui uma imagem do outro. Ó. Se eu pegar aqui esse ponto e pegar a distância até o espelho, olha que interessante, vai ser exatamente esse ponto daqui, pessoal. Ó. Quando eu fizer aqui uma perpendicular. Ó. Esse ponto aqui, ó, com esse, pessoal, ó. E qualquer ponto que eu pegar aqui, vai ter um ponto lá, ó, fazendo essa ideia daqui. Será que eu consegui ser claro? Isso foi coincidência para esse exemplo aqui? Não. Eu afirmo que sempre essa função daqui vai ser o espelho. Toda vez, então, que você tem uma função, você pode achar. Então, vou fazer um exemplo geométrico. Não vou fazer um exemplo algébrico, não, para a gente finalizar a aula. O exemplo geométrico que eu vou fazer é o seguinte. Ó. Vamos supor que um plano cartesiano. E está aqui uma certa função. Formada por uma reta, e depois outra reta aqui. Pronto. E ela para aqui. Vamos supor, tá certo? Então vamos supor que essa é a função f. Aí eu podia pedir, desenhe graficamente a inversa. Essa podia ser o pedido. Como eu faço isso? Veja que eu não dei nenhum ponto, nenhum valor, não dei nenhuma equação, não tem conta nenhuma. Agora, cadê a função identidade? Ela está aqui, né, pessoal? A função y igual a x, ela tem uma propriedade especial que ela divide o terceiro quadrante e o primeiro quadrante ao meio. Quando eu falo que divide ao meio, né? Então, essa função é a função identidade. Então, não esqueçam esse nome aqui vai ser importante. A função identidade, ela é a bissetriz do primeiro quadrante. O que quer dizer isso? Ela divide aqui em dois ângulos de 45 graus. E não só o primeiro, o terceiro quadrante também. Dois ângulos de 45 graus. Então, essa função é muito especial, tá? A função identidade é uma função muito especial. Bem, agora, cadê o espelho? Né? Por exemplo, vamos supor que aqui, vou dar só um número aqui para a gente facilitar. Vamos supor que esse número aqui seja 4. Então, esse encontro aqui vai se dar exatamente aqui nesse ponto, vou fazer de vermelho, nesse cara que vai ser o 4 agora no X. Nós teremos um cara aqui e outro cara aqui. Se aqui for menos 10, aqui vai ser menos 10. Então, está feito o desenho, pessoal, de uma espécie de espelho. Então, essa função que eu fiz de vermelho é a função inversa. Bem, pessoal, acho que falei tudo o que eu queria falar. Foi uma aula bastante completa sobre função inversa. E agora, com isso, eu acho que vai ajudar bastante vocês a fazerem os exercícios. E no meu caso, vocês têm... Vamos fazer vocês voltarem a me ver. No caso lá, vocês têm a P3 para fazerem as questões.
E essa aula eu acho que vai ajudar bastante vocês a entender e conseguir fazer todas as questões que envolvem função inversa da P3. Agradeço a atenção de vocês e está faltando apenas a aula 19 para fechar a segunda operação, a composição. E lembre que a partir da aula 20, nós estudaremos os tipos de função. Vamos passar agora a segunda metade do segundo bimestre, todo o terceiro bimestre, todo o quarto bimestre, estudando os tipos de função. Ok, pessoal? Então, valeu pela atenção e até a próxima aula. Um grande abraço.